Isso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos entrando aí na live especial da Capelania UFP. Hoje, na data do dia 16 de abril aqui de 2020. Hoje, na participação especial da doutora Andréa Lima. Daqui a pouco ela vai entrar ao vivo aqui com a gente. Mas nesse primeiro momento eu queria pedir que você que está ingressando, está entrando aqui na live da Capelania Universitária, da Capelania UFP, você pode enviar uns aviãozinhos que tem aqui embaixo, você pode clicar avisando a alguns dos seus seguidores que a nossa live vai iniciar, né? Que é com essa convidada, com um tema maravilhoso, ela vai falar dos livros dela, tem muita aptidão em atendimento, em psicologia. Ela também tem livros sobre depressão. Tem um livro ela tem livros com temas de atendimento de consultório, né? Atendimento psicológico, psicanálise. Então ela é muito boa em atendimentos, tem experiência nisso, já é doutoranda também em psicologia. E ela tem um livro com o título Psicomorfose, né? Vamos entender o que é isso, vou perguntar isso para ela, o que é a psicomorfose e como que esse livro pode nos ajudar no nosso dia a dia. E tem um livro com o título também Depressão, também quero que ela fale sobre isso, a doutora Andréa Lima. Ela vai trazer muitas informações interessantes para a gente na nossa live. Estou aguardando ela entrar. Enquanto isso, vou sugerir isso, que você clique no aviãozinho aí, avisando as pessoas, os seus colegas aí que eles seguem também no Instagram, para que eles também possam participar, enviar mensagens, enviar perguntas. Aqui embaixo também tem uma interrogaçãozinha, umas cartinhas de interrogação, onde você pode digitar uma pergunta que você deseja fazer aqui para essa nossa live especial, Capelania Convida, Capelania UFP convidando a doutora Andréa Lima. Assim que ela entrar, vai solicitar aqui a participação e eu vou conversar com ela, a gente vai trocar essas ideias com ela e eu preciso que você faça suas perguntas que levaremos até ela e teremos uma conversa de muita qualidade sobre esses temas. É um tema muito pertinente, né? Quando a gente fala sobre o convívio, sobre esse tempo de quarentena, sobre esse tempo de isolamento social, quais são as consequências desse tipo de ação, o isolamento social, todo mundo, nós sabemos, nós somos seres de relacionamento, somos seres relacionáveis, somos seres que nos comunicamos, vivemos, temos emoções, e num tempo como esse, onde você fica recluso, algumas características, algumas consequências ocorrem e é interessante a gente entender essas consequências e saber como reagir, né? Qual a ação em cima de cada uma delas. Já percebo aqui que algumas perguntas já estão chegando e nós vamos tentar diagnosticar, apresentar essas perguntas para a doutora Andréa Lima, para que a gente possa ter uma conversa de qualidade. Então convide as pessoas, você pode aí fazer alguns comentários também, você pode convidar mais pessoas para entrar aqui na nossa live e termos essa conversa com a doutora Andréa Lima nesses temas, tá? Então, só aguardando a entrada dela, é o tempo que você também convida outras pessoas para vir e também pode escrever aí a sua pergunta. Que pergunta você desejaria para a doutora Andréa Lima, né? Diante de tudo aí que ela tem apresentado na sua experiência, nos seus livros também, tá? Seja bem-vindo aqui, quem já está aqui, quem já entrou. Temos aqui a conta Cru Teresina já entrou, Iana Nogueira também, seja bem-vinda, Andressa Figueiredo, Elvia também já está, Apóstola Adna, outra conta aqui, Ritinha de Cássia também já entrou, sejam bem-vindas. Amanda Brito também já está aqui presente, bem-vinda à nossa sala de conversa aqui, Capelania UFP. Júlia Filgueira também já está presente e também Andressa Soares, todos bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos todos para que a gente possa ter essa conversa com a doutora Andréa Lima. Só aguardando, ela já tá entrando também na live, já chegou aqui, já deu para perceber que já chegou. Doutora Andréa Lima já entrando, tá? Vamos começar a nossa conversa.
esperando aqui. Aí está ela. Boa Andréia, boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Dá para perceber o seu cenário aí, uma noite aí em Fortaleza. Andréia Lima de Fortaleza, gente. Tá aí o cenário lindo de Fortaleza. Ô, saudade! Como é que Como tá as coisas estamos? por aí? Tá quente? Muito quente? Né, Teresina tem essa fama de quente, mas hoje, especialmente, não estamos tão quentes, não. Graças a Deus, o clima está bem ameno. Doutora Graças a Deus. Andréia, que saudade aí, conheci Não de algum é, tempo já da rapaz? gente. Estamos nesse projeto aqui, Capelania UF, já havia lhe explicado, mas é bom sempre deixar claro Sim. para todos que estão também nos acompanhando. É um projeto institucionalizado dentro da Universidade Federal do Piauí, que visa ter esse apoio, né? Um apoio psicológico, um apoio de aconselhamento também, baseado em muitas coisas cristãs, para dar suporte a toda a comunidade acadêmica. Então, funciona dentro da Universidade Federal do Piauí. E nesse contexto agora de quarentena, a gente conseguiu colocar o projeto para atuar também de forma à distância, de forma digital, e tínhamos na nossa programação algumas palestras. Então, a gente transformou essas palestras que seriam presenciais em palestras agora virtuais e tenho a honra de dizer que será a primícia, né? O nosso primeiro momento é com Andréa Lima. Oh, coisa boa. Eu que me sinto honrada pelo convite de vocês. Muito obrigado por aceitar o convite e eu queria que você mesmo se apresentasse, começasse nossa live se apresentando. Quem é Andréa Lima? A Andréa Lima é uma mulher de 41 anos, mãe de 4 filhos, casada há 19 anos, tem uma experiência profissional já de 15 anos na área da psicanálise, terapia comunitária. Fui pesquisadora assim que entrei na faculdade, antes do terceiro semestre já me ofereceu para ser pesquisadora, no terceiro já comecei a ser pesquisadora aqui na UFC. E pronto, a partir daí eu ganhei o gosto pela pesquisa, pelos estudos, por publicar trabalhos, né, acadêmicos, e por esse gosto eu comecei a ser escritora também. Hoje eu já estou com 5 livros. Lancei esse ano meu primeiro livro infantil, Macaquinhos na Cabeça. Todos Macaquinhos na eles cabeça. falam de ansiedade. Ah, é isso que eu queria. Um tema desse, um título desse já gera uma curiosidade. Para crianças, então, dá para dar Macaquinhos na um Cabeça. pequeno spoiler introdutório sobre o que seria o Macaquinhos na cabeça? O Macaquinhos na Cabeça, pensando, eu tenho desenvolvido um trabalho há muitos anos nas escolas públicas aqui de Fortaleza, né? Levando a questão das habilidades e das competências socioemocionais para dentro da escola, quando nós sabemos que já existe uma lei que deveria, por obrigatoriedade, ter um profissional na área de psicologia e de assistência social dentro das escolas, para trabalhar essas competências e habilidades socioemocionais e ajudar uma equipe multidisciplinar a resolver conflitos, como bullying, violência e outras situações no meio escolar. Então, pensando nisso, eu me desafiei a começar a escrever para criança, que é totalmente diferente. A sua esposa, a doutora Aratusa também, quando comecei a escrever para criança, naquelas férias da gente, a gente começou a conversar. E aí as pessoas Sim. foram me pedindo, escreve para a criança, escreve. E aí eu comecei a escrever e estou gostando e vou escrever, na verdade, uma coleção que se chama o Beabá, Beabá das Emoções. Que a minha intenção é que ele seja adotado pelas escolas, né? E seja livros paradidáticos para ensinar as crianças sobre medos. Na cabeça fala sobre isso, sobre medo, sobre ansiedade, a criança identificar o que ela está sentindo, porque a criança, para o adulto, Fábio, já é complicado, né? Você descrever seus sentimentos, que a gente tem um vocábulo bem amplo. Aí você imagina para a criança, né? Que é bem reduzido, ela compreender, né? Por exemplo, o meu filho ontem disse assim para mim, mãe, eu tô muito triste. Aí eu disse assim, por quê, meu filho? Ele disse, eu não sei por quê.
E, na verdade, às vezes eles só sentem isso, mas não sabem expressar. Mas, na verdade, é por conta do confinamento, né? Ele passou o dia falando na escola, falando dos amiguinhos. Sente Então, falta, né? então a gente já sabe. Então, macaquinhos na cabeça vai facilitar para a criança de uma maneira lúdica, de que ela consiga expressar seus sentimentos e que os pais, os professores, esse livro é para ser usado tanto pelos pais como por professores, para eles aprenderem também a ter uma comunicação, né, mais eficaz, mais assertiva com o público infantil. Ótimo. Olha, tá chegando muita pergunta aqui, tá? A live tá fazendo sucesso. A gente Tomara que eu colocou. saiba responder. Não tem muita coisa combinada, tá, pessoal? O pessoal que tá acompanhando não tem muita Não coisa. tem nada, né? Ó, mas como já falamos aí um pouco sobre isolamento social no contexto aí do livro Macaquinhos Infantil? na Cabeça, eu já vou colocar aqui a primeira pergunta que fui eu mesmo que fiz. Bora lá. O isolamento social prolongado, né? Ele pode gerar alguma implicação psicológica? Como é que é avaliado? A gente vai buscar muito aqui da sua experiência de consultório, né? Você tem Sim. também essa experiência vasta, graças a Deus, de ter abençoado a sua vida nisso. E isolamento social, como é que a gente observa que esse isolamento vai ter algum efeito? Tem algum efeito? Tem sim. Eu consigo tirar essa pergunta aqui da minha frente, que ela entrou aqui? Ou é você que está Pronto, pronto? já tá removida. Pronto. O isolamento social, vamos para dois públicos, né? Existe um público que ele já tem transtornos, né? Transtornos de ordem psicológicas e psiquiátricas, né? São duas coisas, transtornos psiquiátricos e transtornos psicológicos. Então, já existe um público que tem o quê? Que já tem depressão, que já tem ansiedade, que já tem síndrome do pânico, tem transtornos, né? Porque a ansiedade todo mundo tem. Então, tem pessoas que já têm transtorno de ansiedade, tem transtornos tem síndrome do pânico, tem depressão, tem pessoas que têm o problema de automutilação, tem pessoas que já têm um transtorno que é pouco conhecido das pessoas, né? Assim, um termo técnico, que é a fobia social, são pessoas que já têm dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Então, essas pessoas se agravam, esse caso, que é o caso que está acontecendo com meus pacientes. Eu tenho atendido muitos pacientes online e alguns de forma emergencial tenho atendido até pessoalmente mesmo, porque a coisa se agravou tanto. Por exemplo, eu atendi uma paciente ontem online, hoje já recebi uma notícia que ela precisa de um atendimento, eu tenho que ajeitar amanhã para me atender ela, porque ela está começando a ouvir, por exemplo, o dela é um transtorno de depressão, não um transtorno de humor, mas só que está se agravando ao nível que ela está tendo alterações auditivas e visuais. Uau! Refletindo, então, no corpo, somatizando o problema. Está desenvolvendo uma síndrome que pode, inclusive, chegar a ser não só psicológica, mas psiquiátrica, que pode ser as questões das alucinações auditivas e visuais, né? Então, ela está vendo pessoas, como se tivesse alguém dentro de casa, mexendo, e as filhas já trocaram fechadura, já botaram um monte de coisa, e ela continua ouvindo. Então, isso já é um distúrbio que foi gerado por conta do confinamento, né? O medo, a insegurança, ela pode gerar, porque a maioria dos medos, eles não são reais. Não, 97% do que as pessoas temem, na verdade, nunca vão acontecer, né? Mas elas sofrem, inclusive fisicamente, como se aquilo dali já estivesse acontecendo. Então, isso daí danifica traz prejuízos ao coração, né, que acelera o tempo todo, traz problemas de ordem estomacais, porque é um distúrbio na questão da acidez no estômago, né? Tem pacientes que chegam a ter até cirrose, para você ter ideia. Pessoas que têm problema de pele, aumenta nesse período de isolamento ou desenvolve. Tem pessoas que
já tinham uma tendência, por exemplo, a ter a psoríase, não sei se é aquela doença na pele, né? Sim. E tem pessoas que talvez nem sabiam que tinham a tendência a ter a psoríase, né? E ela já está aparecendo em alguns pacientes meus que estão no confinamento. Então, são inúmeras coisas que podem aparecer, que poderiam passar a vida inteira e não ter surgido, você está entendendo? Mas por conta dessa situação, está eclodindo. A mudança da rotina, né, influencia, ou é mais a questão do medo, do receio por conta das notícias acerca da motivação da quarentena, que é a doença infecciosa? A mudança de rotina influencia mais ou o receio da doença? Olha, a mudança da rotina, ela influencia, só que o ser humano, ele é muito adaptável, né? Tem a questão da resiliência. Claro que tem uns que tem uma mais rápida, outros mais lenta, mas a gente tem uma coisa que é linda que Deus colocou em cada ser humano, que é essa capacidade de adaptação, até para a questão de sobrevivência, certo? Mas essa questão do medo, né? O ser humano, quando ele é dominado pelo medo, ele começa a criar coisas dentro da sua mente que, como eu falei, nunca vão se concretizar, 97%. Ele começa a desenvolver, que a gente chama uma hipersensibilidade emocional. Então, uma coisinha desse tamanho se torna grande. Uma palavra que o marido, que a esposa diz em casa, se torna grande. Isso tem trazido problemas até já dentro dos relacionamentos familiares, de marido e mulher, de mãe e filho, porque essa hipersensibilidade, devido à pessoa estar num estado de alerta. O que é que o medo faz? O medo nos coloca num estado de alerta. E quem é, Fábio, que aguenta ficar direto nesse estado de alerta? Todo, é verdade. Ninguém aguenta. O corpo uma hora vai sentir, a mente vai sentir. Não tem como, porque esse estado de alerta é tipo assim, eu saio numa rua, no escuro, paro num sinal que não tem ninguém, eu já fico naquele estado de alerta ali, mas é questão de minutos, de segundos, passei o sinal, eu já retomo, né, as minhas emoções de novo. Mas você dentro de casa, ouvindo noticiário, que aí eu já dou uma dica, não fique ouvindo, não deixa a tua televisão ligada nisso direto, coloca uma música bacana, assiste um filme que você já gostou, nem que seja 2, 3, 4 vezes de novo. Eu, por exemplo, amo aquela comédia As Branquelas. Já assisti 10 vezes, já assisti mais uma vez, eu vou rir de novo. Então, liberar o sorriso, liberar a gargalhada, liberar o choro com um drama, com um romance, né? Com uma história de superação, né? Então, os filmes, ele tem essa capacidade, a música também. Mas se você ficar ouvindo telejornais, notícias, só sobre isso, você vai acionar o seu estado de alerta. E aí você pode começar a sofrer insônia, dores musculares. Quem tem fibromialgia, pacientes meus estão tendo direto crises com fibromialgia, que é uma dor, gente, assim, que ninguém tem noção. É como se fosse um choque, como se fosse várias agulhas entrando na pessoa. Uau! E aí é muito problema. Tudo isso descrito no ambiente do consultório, né? Isso. Que meus pacientes hoje já estão, infelizmente, agravando. Existe, então, um segundo grupo. Um grupo, aquele que eu te falei, que talvez nunca foi no consultório, que talvez nunca atrapalhou a sua vida, o medo, a ansiedade, né? Nunca teve depressão. E agora começou a desenvolver. Por quê? Nós tínhamos uma rotina, né, louca, todo mundo. Agenda lotada, né? Para tudo. E sai, e entra, mal parava em casa. Na verdade, as pessoas paravam mais em casa para dormir. Muitas nem dormiam. Eu brigava com meus pacientes que são da área de saúde, que são professores, né? Eu também já fui professora universitária, eu sei que é isso. Às vezes a gente fica até tarde da noite fazendo prova, corrigindo trabalho, fazendo um plano de aula, né? E aí eu dizia, não, gente, olha, delimita um horário de trabalho, de pesquisa, de você estar na rede social. E hoje as pessoas que não estão mantendo uma rotina de se policiar em relação a isso, elas estão passando de um dia para outro, entrando 1, 2, 3 horas da manhã, colocando muita informação na cabeça e podem estar desenvolvendo a SPA,
que é uma síndrome descoberta pelo Dr. Augusto Cury, né, um psiquiatra muito renomado, um pesquisador muito criterioso. Então ele descobriu essa doença, né, que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu acredito que muita gente está com ela, porque está pensando direto, né, como é que vai ser depois dessa quarentena, se vai ter emprego, se alguém da família vai estar doente. Então, são muitas coisas. Eu vou fazer um link com outra pergunta, mas antes Vai quero só lá. informar os demais. A gente suprimiu aqui os comentários, mas tem um cartãozinho com interrogação aí embaixo no Instagram. Você pode fazer sua pergunta à doutora Andréia Lima, tá? Que a gente vai tentar responder. A gente está selecionando porque, na verdade, eu já respondi acho que um monte de pergunta, né? Com certeza, isso quer dizer, né? algumas já foram até respondidas, mas essa aqui é interessante nesse contexto, porque o paciente ele passa alguma coisa, mas claro que a família também passa por algumas coisas. A Andressa, por exemplo, perguntou qual a melhor forma de ajudar as pessoas ao meu redor que estão sofrendo. Então, qual seria a melhor forma da gente também ajudar a gente que não tem não tem Agora, desculpa aqui que eu virei minha câmera sem querer. Pronto, voltou. A gente não tem o seu... Tá difícil aqui o Instagram. Pronto. A gente não tem o seu modo de trabalho, não temos a sua capacitação, não temos o seu treinamento, não sabemos muito sobre a psiquiatria. Mas qual é a melhor forma, então, da gente dar resposta a eles? Né? Qual é a melhor forma da gente poder ajudá-los? Pronto, vamos lá. Deixa eu tirar aqui a pergunta. A primeira coisa, Fábio, às vezes a pessoa tem a técnica, a pessoa tem um conhecimento científico, mas falta ali. Eu já ouvi muito isso dos meus pacientes, né? Doutora, eu vim aqui para a senhora porque alguém me indicou, porque eu fui já num profissional, ele foi tão frio, ele não deu a atenção que eu falei, parece que e a resposta que ele me deu ao meu sofrimento foi algo tão assim, me saí foi pior daquele lugar. Então, a primeira coisa, é a Andressa que fez a pergunta? Andressa Figueiredo. Pronto, Andressa. A primeira coisa que eu quero te dizer, querida, que não é uma formação acadêmica, ela é importante, claro que é. E a pergunta dela travou em você a pergunta dela, que eu não estou conseguindo tirar a pergunta. Vou baixar um Pronto, pouquinho. melhor aqui, isso. Enquanto eu mudo a pergunta dela. Pode falar. Não é só uma questão de técnica, mas é uma questão de uma habilidade, que inclusive é uma das coisas que eu estou trazendo para ser trabalhada nas salas de aula, e a gente pode trabalhar isso nesse momento que se chama empatia. Se colocar no lugar do outro. Porque se eu tenho empatia, mesmo que eu não sinta o tanto que aquela pessoa sente, mesmo estando a mesma pessoa na mesma situação, nunca vai sentir a mesma coisa que a outra sente, porque somos seres singulares, né? Há uma peculiaridade, há um histórico familiar, uma genética diferente, há uma resiliência diferente, há uma maturidade diferente. Então, não adianta eu dizer assim, puxa vida, eu também estou passando por essa situação e eu não estou nem querendo me matar. Isso aí também é exagero. Você falar isso não ajuda. Ou então dizer para a pessoa, rapaz, seja forte, tenha fé. As pessoas às vezes colocam até a fé da pessoa em questão, aí só piora a situação. Despreza o sentimento, isso é só uma bobagem. Não, então... principal é a empatia. Claro que você não tem como saber o que o outro está sentindo. Então, a frase correta a dizer não é assim, eu sei como você está se sentindo. Uma vez, uma paciente minha disse que estava conversando com uma terapeuta e ela tinha perdido um filho, né? Aí a terapeuta disse assim para ela, a terapeuta nem era casada, ela já tinha pesquisado a história, e nem tinha filhos. Aí a terapeuta pegou e disse para ela, eu sei o que é que você está sentindo. Ela disse, não, você não sabe. Não sabe. Você não sabe porque os livros não te ensinaram sobre esse sentimento de perda, de luto de um filho. Você nunca teve um filho. Aí ela disse, eu vim para a senhora porque a senhora já perdeu um filho. Então a senhora sabe o que é ser uma mãe enterrar um filho. Então, na verdade, ela não veio procurar somente a profissional, sabe, Fábio? Ela veio procurar alguém que tinha empatia com a dor dela. Ou existem situações que a gente não vai ter vivenciado aquilo, mas aí você vai dizer assim, eu imagino a sua dor, eu imagino o seu sofrimento.
E eu quero te dizer que você pode contar comigo. E muitas das vezes não é o falar, é apenas a presença, é a escuta. Muitas pessoas, né, procuravam Jesus, não é porque Jesus falava demais, não. Simplesmente para estar com ele. Porque sentiam que algo empático vinha da vida de Jesus. No olhar, no sorriso, acolhedor. Num olhar que realmente você olha no olho e se interessa pela pessoa. Isso vale mais do que palavras. Teve pacientes meus que só entraram dentro do meu consultório, Fábio, e choraram 40 minutos. Uau! E eu peguei na mão do meu paciente, eu sei que alguns terapeutas não gostam disso, mas cada um tem seu modo de trabalhar, né? E ali, a minha humanidade nessa hora, né? Apenas seguro na mão do meu paciente, saio de trás do meu birô, sento na cadeira ao lado dele e seguro na mão dele e ele chora. E ele diz, obrigada, doutora. Mas não precisava ser uma doutora, é só um ouvido, uma escuta, né? Acolhedora. Então, escute as pessoas. O ato de chorar, então, traz um benefício. Mas eu lembro que alguns pais, só lembrando aqui dos macaquinhos, alguns pais falam, né, para a criança, para de chorar, ou então engole o choro. Mas aí, quando chega na fase adulta, o chorar faz bem. Toda fase faz bem. Toda fase. Né? Porque é uma expressão do seu sentimento. Muitas vezes um sentimento ele não tem palavras, mas uma lágrima ela fala por 1000 palavras. Se você me tocar e eu não souber te retribuir, e você vê os meus olhos marejados, você já sabe que você me tocou, sim ou não? O ombro amigo, né? Eu ofereço o meu ombro para você chorar. Então essa expressão tem muito sentido, né? Muito sentido. E deixar a pessoa livre. Como eu falei, quanto tempo a pessoa passou chorando? 40 minutos. É um tempo. Não adianta você pare de chorar. Não chore. Ah, se você chorar, eu choro junto. Não fale isso, não chore. Se você quiser, chore junto. Já teve pessoas que eu chorei junto com elas. Quando perde alguém da família, a gente tem que falar o quê? Vocês que fazem um trabalho de capelania, não sei se alguém perdeu alguém nesse momento, né? Se você vai conhecer alguém que vai perder, fique só do lado. Se você sentir vontade de chorar, talvez você nem conhecia aquela pessoa, mas é empática com a dor. Se fosse sua mãe, se fosse seu pai, seu marido, chore. Aquela pessoa, você não precisa falar, ela vai sentir ali que você realmente está presente, que se importa com a dor dela. André, outra coisa que tem, o contexto da capelania é o contexto da universidade, e no meio da academia tem muita questão da pressão que o aluno é submetido. Alguns professores também passam por pressão por desempenho da sua carreira. Sim. Alguns técnicos administrativos também que atendem muito o público passam também por tipo de pressão, às vezes são até, digamos, destratados por algumas pessoas que não entendem alguns movimentos do serviço público, então o atendimento ao público é um pouco sério. Para esses três níveis, por exemplo, né? O estresse, a pressão pela carreira, o atendimento ao público, na sua experiência de consultório, existem esses profissionais ou esses alunos, né, que passam por esses problemas, enfrentam essas coisas. Você tem visto casos assim, as pessoas acabam se destacando um tipo de doença psicológica? Tem recebido pessoas no consultório assim? Demais, né? Eu tenho um público muito grande de professores e a maioria tem desenvolvido a síndrome de burnout, né, por conta do excesso de trabalho, excesso de estresse, uma autocobrança, às vezes não é uma cobrança nem das pessoas, é dela mesma, né? Eu já tive isso também, sabe, Fábio? De achar, eu já deveria ter concluído meu mestrado, já deveria ter feito meu doutorado, já deveria ter concluído aquele livro, isso, aquilo, já deveria estar no outro nível. Então, a gente tem, isso é ansiedade, Então, e os profissionais, né, que também são muito cobrados, né, esses outros servidores que não são os professores, né, cada um dentro da sua área, os alunos são cobrados. Eu me lembro que quantas vezes eu chegava, como eu disse, eu trabalhava com pesquisa, eu chegava para minha orientadora de bolsa, e aí eu fiz aquilo ali a noite todinha, e achando que estava o máximo para apresentar, né,
lá no encontro universitário, ia balar e tudo. Tô livre disso. Aí ela pegava só assim, saía riscando as folhas, pronto, só serviu assim. Eu tô rindo porque, infelizmente, já fiz isso com um aluno ou outro também. Aí eu, Eu sei do que meu se trata. meu Deus do céu. Aí eu digo, sim, aí vai ser amanhã. Ela disse, mas você desenvolve a partir disso aqui, agora eu quero isso, isso. É porque você não disse isso antes, porque não deu tempo, sei lá e tal, né? E ali eu chorava, eu acho muito. Eu choro, entendeu? Eu choro, depois eu lavo meu rosto, como alguma coisa, né? Tomo um banho, descarrega aquilo dali, bola pra frente. E vai para cima, Então, o isso, que é que eu isso, tenho que isso. fazer? Eu vou fazer, mas antes eu descarrego a minha emoção, a minha raiva. Eu senti raiva, eu senti frustração. Quantos profissionais desses Entendo. sentem raiva, sentem frustração, se sente um nada, impotente? Todo mundo sente isso, gente. Todo mundo. Eu sinto demais isso. Só que a gente vai aprendendo a dar a volta por cima, a resiliência, né? Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vai entendendo que todo mundo tem uma hora que não dá conta. Sabe que tem dia que você não vai dar conta? E acabou. E você tem que dormir em paz. Entendeu? Aí com que cara eu vou chegar amanhã e dizer que eu não dei conta? Com essa daí que você tem. De ser humano que você é, né? Com essa cara de ser humano que você tem. Então, às vezes, a gente quer suprir tanto uma expectativa do outro para mostrar algo, isso aí está muito ligado à nossa autoestima. Então, analisa a tua autoestima. Se uma pessoa achar que você é incapaz, você se acha incapaz? Então, olha só, Não, a opinião do outro. interessante, porque a autoestima. Vou linkar com outra pergunta, né? Essa questão da autoestima, não sei se é muito bem identificável, né? Quem pode dizer se a pessoa tem uma baixa autoestima ou uma alta autoestima, né? Mas, olha só, estou me colocando aqui com a pele em jogo. Eu sou professor da universidade, mas um profissional como professor, como ele pode identificar essas baixas autoestimas para poder tratar o relacionamento com os alunos? Então, na sala eu tenho 50 alunos, são 50 pessoas diferentes e um só professor. Então, como que o professor pode diagnosticar numa multidão como essa? Tem alguma dica dos seus estudos para isso? Tem alguma fórmula mágica que faça a gente identificar? Pronto, você está perguntando, você como profissional, identificar que algum aluno tem um problema relacionado à autoestima, não é isso? Porque eu quero chegar nessa conclusão. Quem eu posso cobrar demais, quem eu posso ser mais leve na cobrança, né? Tá Esse certo. seria um bom trunfo profissional. Pronto, existem pessoas que já têm uma personalidade que ela gosta de ser desafiada. E essa pessoa, geralmente, ela olha no teu olho, ela te pergunta muito, ela quer mostrar serviço, ela quer conquistar a atenção do professor. Então, essas pessoas você pode cobrar porque ela gosta, né? Ela dá resultado, né? Se cobrar. Ela gosta de dar resultados. E talvez não, ela trabalha melhor quando ela está nessa cobrança, nessa linha de pressão. Agora, já existem outras pessoas que são intelectuais, que são pessoas estudiosas, dedicadas, mas com a pressão, ela bloqueia. Chega a parecer até que essa pessoa ela tem um déficit cognitivo, que ela não tem um QI tão elevado. Não é verdade, é só uma questão de bloqueio emocional. Essas pessoas, geralmente, elas não andam em grupo, elas são mais isoladas, elas tentam ficar mais escondidinhas, né? Você vê pela própria vestimenta delas, são vestimentas mais neutras, né? Mais assim, tudo para não chamar atenção para elas, né? Quando ela entrega um trabalho, você pode ver a forma como ela entrega, não olha no olho, né? Então, essas pessoas precisam de autoafirmação e precisam de uma palavra de apoio do professor, de valorizar. Às vezes ela não fez um trabalho tão legal, né? Procura algo, em vez de criticar, procura algo que você possa elogiar, porque aí ele vai acreditar mais no potencial dele e você vai ver evolução. Eu me lembro que eu cheguei numa escola,
numa escola, você ainda era no ensino médio ainda, né? Eu fui de uma escola pública, que eu sempre estudei em escola pública, e ganhei uma bolsa para uma escola particular. Então, você imagina aí a disparidade, né? Eu estudei até a 8ª série na escola pública, ainda cheguei a estudar pelaquela televisãozinha, manual de apoio. Uau! Sei, lembro. Meu Deus! Então, assim, por mais que eu me destacasse, que eu me destacava na escola, comparado a um aluno de uma escola particular, eu deixava muito a desejar, né? Então, quando eu chego na escola particular, tão feliz, tão alegre, só tirava nota boa na escola pública, 9, 9,5, 10. Quando eu tirava 9,5, eu achava ruim, que eu só queria 10. Só, meu filho, que a primeira prova que eu fiz de matemática lá, não tirei nenhum. Uau! Uau! Eu fiquei em estado de choque. Eu me sentia a mais burra das burras da sala. Tive vergonha até de segurar a prova. Não queria que ninguém visse a prova para não ter a nota. E eu nunca me esqueço daquele professor, para você ver como a gente, como professor, tem um papel tão especial na vida dos alunos, né? Ele me chamou em particular, aí disse assim, Andréia, eu já trabalho aqui há tantos anos, mesmo que ele não ensinasse no ensino fundamental, né? Ele andava ali, circulava e via os alunos, né? Ele disse, eu nunca vi você aqui na escola. Ele se interessou, porque realmente a minha nota foi muito baixa. E ele via que eu sentava na frente, que eu perguntava, que eu fazia os exercícios. E por que eu tirei aquela nota? Ele quis saber, né? Como ele disse, como eu posso te ajudar? Aí eu fui dizer para ele, professor, eu vim de uma escola pública. Eu nunca vi uma prova nem elaborada dessa forma, porque já era preparativo para o vestibular, né? Ah, entendo. Já era outra forma, outro formato, né? As perguntas, né? E aí, pronto, a partir daquele momento, o professor passou a dizer, pois sente mais aqui, qualquer dúvida, se tiver vergonha de perguntar na frente das pessoas, porque eu tinha medo de perguntar, dizer assim, puxa, isso é tão bobinho, né? Então, chama esse aluno para perto de você, se interesse pela história dessa pessoa, talvez tenha, como eu, uma história por trás de superação, que precisa de mais superação ainda. Bom, muito bom. O professor na sala de aula, ele vai ser ali uma entidade uma autoridade, né? Autoridade da sala de aula. Então, a visão e o tratamento com o aluno tem que ser muito bem medida, né? E é bom ouvir essas dicas, porque como a gente não tem esse preparo psiquiátrico, a gente tem que saber lidar e a experiência vai fazendo muita coisa com relação a isso também. André, a gente tem também na capelania, junto com alguns grupos dentro da universidade, como o pessoal do Ciência e Fé, a gente faz, da BC2, né, que é a Associação Brasileira Cristã na Ciência, a gente faz um evento por ano chamado Ciência e Fé, uma conferência sobre Ciência e Fé, e trazendo a palavra da ciência, mas unindo junto à fé, e a gente faz dentro da instituição. O último no ano passado foi muito bom, muita aderência, muitos alunos, professores também participando e fazendo esse link, não deixando a distância, mas reconhecendo que a ciência e a fé, elas podem sim andar juntos, né? Sim. Nesse momento, nesse ambiente de quarentena, isolamento social e todo esse contexto que a gente tem conversado, a influência que isso pode acontecer, o tratamento que a gente tem que ter com as pessoas nesse tipo de coisa, onde que eu posso entrar com a fé? Porque a gente está falando aqui no âmbito da psiquiatria, da sua experiência em consultório, então isso eu vou tratar como ciência, que realmente que vem dos estudos propedêuticos que você teve na academia. Mas onde que a fé entra? Tem espaço para ela nesse tratamento, no isolamento social? Tem sim, olha que é de fundamental importância. Inclusive estudos, né? Estudos têm comprovado, principalmente vindo de Harvard, mostrado que a espiritualidade é algo fundamental. Inclusive já temos a inteligência espiritual, é uma das inteligências, né? Doutor Augusto Cury também tem trazido isso para o Brasil, porque fora já tem se trabalhado muito a questão da inteligência espiritual. Não é uma questão de religião, né? Mas quando a pessoa ela passa a trabalhar a sua fé, a sua espiritualidade, existem coisas que ela consegue transpor com mais facilidade. Ela consegue, por exemplo, conservar na mente dela se ela olhar para a situação que nós estamos vivendo. Por exemplo, um caos, né?
ela consegue pensar o quê? Puxa vida, nós como humanos, talvez estejamos perdidos, não tenhamos domínio, não sabemos resposta, mas existe um ser maior do que nós que pode nos iluminar, que pode fazer tudo melhorar, né? Aí a esperança. A espiritualidade, ela acrescenta muito na esperança das pessoas, né? A fé faz as pessoas olhar a vida com positividade, né? É conhecido até o doutor Felicidade, né? Um psiquiatra que ele trabalha muito isso, porque se as pessoas estão otimistas e alegres, elas conseguem vencer tumores gravíssimos, Uau. sair de estados, né? Que para medicina ela já estava ali esperando a morte, essas pessoas se superaram e ganharam imunidade, os órgãos começaram a reagir depois de orações, de grupos, né, espirituais estarem ali com aquela pessoa. Então, tudo isso já tem estudos comprovados de pessoas que recebem esse auxílio, que aceitam essa ajuda espiritual, que essas pessoas elas têm algo a mais para superar. Isso não é falta de inteligência, pelo contrário, olha o nome, inteligência espiritual, né? Então, tem um efeito terapêutico. Muito. A fé me ajudou muito. Quando eu perdi o meu filho, eu passei 12 anos para tentar engravidar, né? Tinha uma série de comorbidades, de problemas. Então, tudo que a ciência que eu pude fazer, eu fiz, inclusive fertilização in vitro. Quando não tinha mais nada para mim fazer, aí eu fui para a minha inteligência espiritual. Eu acredito que aquele que me criou poderia criar alguém dentro de mim. Eu parei de chorar, trabalhar, voltei. Sabe que eu engravidei, né? O nome da minha filha, inclusive, é Pérola, porque ela é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, né? Eu não, linda, fisiologicamente, linda. Eu não tinha como gerar um filho. Não tinha como gerar um filho, porque eu só tenho uma trompa e a outra trompa era invertida. E outros sérios problemas aqui que eu não vou descrever de enfermidade. Depois da Pérola, depois de 8 meses, eu já estava grávida de novo. Isso. Da ágata, que é outra pedra preciosa. Então, gente, você que tem uma fé, né? Você fale da sua fé, não fale de religião, fale para essa pessoa crer em alguém que criou todas as coisas, em alguém que a ama. Se essa pessoa aceitar uma Bíblia, se a sua regra de fé é utilizar a Bíblia, dê uma Bíblia, dê um livro para essa pessoa ler com histórias de vida, de superação, que fala sobre a questão da espiritualidade. E é muito importante, porque quando o ser humano não pode fazer mais nada, eu creio que Deus pode. É uma pena que o tempo passe rápido quando a conversa tá boa. Eu estou tentando selecionar aqui algumas perguntas para a gente finalizar. Algumas já tem até realmente resposta. Tem gente perguntando aqui. Luiz Fernando, deixa a live gravada? Vai ficar gravada sim, vai ficar gravada. Você vai poder ver depois com tranquilidade. Mas essa é legal, ó, porque você atende no consultório, mas também escreve livros. Olha só, Alessandra Machado aqui, a apóstola Alessandra. Qual o maior desafio da profissão no Brasil? Olha só, já a abrangência aumentou, né? Agora, qual o maior desafio da sua profissão no Brasil todo? Foi a pergunta que ela enviou para a gente. Nesse caso, da minha profissão, quer dizer, dos profissionais da área de saúde mental, não é isso? Isso, já vou variando aqui. Atende no consultório, mas também já é escritora. Mas quais os desafios para esses dois ramos? Acho que vamos abordar das duas formas, né? Pronto. Para mim, falando, inclusive, eu tenho desenvolvido há muitos anos, como eu falei, um trabalho social, né? O maior desafio que eu vejo é a desinformação, né? Como as pessoas têm uma desinformação, há também muitos paradigmas que precisam ser quebrados, né? Medos que tem pessoas que ainda têm medo, né? A classe baixa, elas têm medo de um profissional da área de saúde mental, acha que um profissional da área de saúde mental é só para quem tem problemas de ordem psiquiátrica, que é doido, né?
Então, elas deixam para procurar em um último caso, né? Um último recurso, um profissional. Às vezes não é nem ela, é alguém da família que leva porque já não sabe o que fazer, quando a pessoa está pensando em se matar, quando está trancada dentro de um quarto. Então, o maior desafio da nossa profissão, é a desinformação sobre o tipo de benefício que nossa profissão pode trazer à população. O segundo é o investimento. Abaixo o investimento, né, nos CAPs, nos hospitais mentais, na rede pública. Não há um atendimento de qualidade e nem que venha a abranger também o número de pessoas que precisam desse serviço. E o terceiro desafio que eu encontro depois dessa questão do investimento é a valorização dos profissionais dessa área, né? Muitos estão desempregados, porque acham assim, não precisa contratar um psicólogo, não precisa contratar um psicanalista agora, um psiquiatra, não, basta um aqui para atender essa demanda todinha. E aí vai, então, a desvalorização da nossa profissão, que às vezes nos sobrecarregam, né? Quantos profissionais chegam para mim e dizem assim, olha, eu não aguento mais trabalhar no hospital, não aguento mais trabalhar no CAPS, porque é uma demanda muito grande, a gente não tem recursos, né, para trabalhar da maneira como a gente gostaria. Por quê? Como é, Fábio, que eu vou trabalhar com uma pessoa que vem com sérios problemas emocionais num ambiente feio, lotado, quente? Então, a pessoa já tem que chegar num ambiente agradável, ela tem que ser bem acolhida, a pessoa já chega, passa a noite ali, fica horas na fila, aí vai ser atendida daqui a 3 meses de novo, daqui a 6 meses. Isso não é um tratamento. Então, eu pontuaria essas 3 coisas. E na área como escritora também é a falta de incentivo, né, para a gente como profissional, falta de investimento também. Nosso país ainda é um país que não valoriza muito a questão da pesquisa, né, e da literatura. Então, é uma conquista mesmo, passo a passo. Mas eu Ótimo, estou muito perfeito. feliz porque eu tenho a minha cartilha, Alegria de Viver. Já está Olha, até com uma aqui, mas em outra oportunidade eu mostro. Foi uma cartilha que eu fiz, que já foi tirada milhares de tiragens, estão sendo distribuídas na rede pública, para o público infanto-juvenil, que é de prevenção à automutilação e ao suicídio. Espero que chegue aí no Piauí também. olha só, que bom que chegue logo, né? Tá passando rápido, tá chegando pergunta interessantíssima. Eu até estou travando aqui uma luta com relação às perguntas para poder escolher, mas gente elogiando aqui a live. Eu queria que você Ai, que falasse esses bom. últimos minutinhos sobre os livros. O que é psicomorfose? Já perguntaram aqui Ah. também. O que é, porque viram os banners da propaganda da live e perguntaram o que é psicomorfose e o livro de depressão. Como é que a gente pode obter esses livros também? Pode falar um pouquinho deles dois? Pronto, Psicomorfose foi meu primeiro livro, né? Esse nome Psicomorfose porque eu acredito na mudança, na transformação da mente. A mente é algo muito dinâmico, né? Então, se a pessoa ela for motivada, ela tiver um investimento na área mental, ela pode mudar o quadro dela. Eu acredito. Muitas pessoas dizem assim, a senhora acredita que alguém possa ser livre da depressão, um suicida pode sobreviver por mais tempo? Eu acredito, se a mente dela também receber coisas bacanas, positivas, técnica, tudo que a gente já tem hoje, se for usado em favor da saúde das pessoas, elas vão transformar a mente delas para algo bacana, né? Então, esse é o meu primeiro livro que se transformou num treinamento, né, de saúde emocional do educador, viu, Olha aí, gente? do Trabalhando educador. assim, do Foco. educador, a gente trabalha o estresse, a ansiedade, os medos, né? A missão de vida nesse livro, né? A educação emocional, a alfabetização das emoções, que é para o professor saber como lidar com os alunos. E o de depressão é a compilação de 10 anos de atendimento com pacientes com depressão. Então, 10 anos. eu explico lá alguns, eu dou alguns casos, né?
de pacientes para esclarecer um pouco sobre a depressão, os tipos de depressão, as causas, as formas de tratamento, a espiritualidade e a fé também como ajuda no tratamento de pacientes com depressão. E aí você pode soltar um banner aonde que eu vou te passar, que tem um link onde as pessoas podem estar comprando meu livro Por no favor, Mercado sim. Livre. No Mercado Livre já pode conseguir, já pode chegar Isso. até o livro. Ótimo. Eu estou tentando ver aqui como é que eu encerro, porque tem tanta coisa ainda para falar. A gente faz outra. A gente depois. faz outra. Eu acho que vai ter que fazer mais lives mesmo. Ó, Faz, Andréia, é um prazer. eu vou te agradecendo. Que maravilha o tempo passando. Eu vou tentar ver aqui se alguém quer dar mais um alô nos comentários. Só liberar os comentários aqui. Tem muita gente entrando e falando. E vou deixar mais uns minutinhos para você finalizar com uma palavra única. Gente, a doutora Andréa Lima, senhoras e senhores, nos engrandecendo aqui a live da Capelania, com muita informação técnica, as pessoas aí te elogiando também, já tá. Eu sou fã da doutora Andréa Lima, Estefânia falando aí, Luiz Fernando sinalizando, Ritinha de Cássia Show. Ritinha também é da parte da psicologia, né? Conhecida nossa aqui do nosso Ministério Efraim. Ó, Jali Psicomorfose. Doutora Andréa Lima, últimas palavras. Se você quiser conhecer meu canal, mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, o nome do livro. O nome do livro é Psicomorfose, é o nome do canal. Olha quem chegou aí. É, João Lucas. É o que sobreviveu. As outras duas já estão dormindo. Esse aqui está esperando eu colocar ele para dormir. E o meu Instagram, né? Doutora Andréa Lima. Então me segue lá que toda semana eu estou fazendo live. Toda semana eu faço. E esse mês é o mês do Abril Blue, que a gente está falando sobre a conscientização a respeito da depressão. Então, toda quarta-feira eu estou com um profissional falando também sobre esse assunto. No Instagram? Live no Instagram? Isso, no Instagram. Toda quarta-feira, às 21 horas. Doutora Andréa Lima. @doutora Andréa Lima. André, muito obrigado. Foi precioso demais. Certamente vamos ter que marcar uma outra para continuar, porque ainda faltou algumas coisas a serem abordadas, tá? Mas te agradeço demais. Muito obrigado. Sei que aí os meninos têm as suas demandas também e você encaixou aí na sua agenda para estar com a gente. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês com muita saúde. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, então essa foi a nossa live Capelania Convida. Toda quinta-feira, às 22 horas, estamos aqui fazendo lives sobre o projeto da Capelania, um projeto institucional na Universidade Federal do Piauí. Você pode enviar na nossa conta, @capelaniaufp, suas sugestões que você gostaria que fosse entrevistado, que a gente sempre vai convidar alguém de importância, de relevância para um trabalho como esse dentro da universidade, um trabalho de apoio para aqueles que precisam de algum apoio no sentido emocional, no sentido psicológico, nos pensamentos, coisas da mente e também espirituais, tá? Então conte com a gente, a Capelania está aqui para te ajudar, estamos sempre online e prontos para te atender. Nós também temos algumas comunicações, alguns contatos, a gente pode fazer um hangout com você, se precisar de uma palavra de apoio, uma palavra de aconselhamento, nós temos essa disponibilidade também. Então entre em contato com a gente, pode ser por mensagem em privado, para que a gente possa te atender também, se assim for do seu desejo. Então, nós queremos te agradecer e na quinta-feira, às 22 horas, nos encontramos de novo aqui na @capelaniaufp para mais uma live da Capelania. Então, Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado.